Olá, contabilistas do Estado do Paraná. Eu me comprometi com o Egrégio aqui a trazer para vocês um tema muito importante, muito atual, muito oportuno, que é a reforma tributária. Então, hoje a tramitação está sendo bastante lenta, né? E eu vou trazer para vocês mais ou menos como são essas propostas, né? Que já estão aí colocadas. Nós temos duas propostas já, uma na Câmara, outra no Senado, e uma que é do governo federal, que já sabemos mais ou menos as bases, por causa da entrevista que o secretário da Receita Federal concedeu ao jornal Estado de São Paulo, mas ela ainda não foi formalizada. Então, formalizado mesmo, nós temos duas, né? Então, vamos assim, por tempo, né, por ordem de chegada, eu vou falar primeiro sobre a PEC 110 de 2019. Então, essa proposta de reforma tributária, ela foi encabeçada a partir de 2018 pelo ex-deputado federal Luiz Carlos Rauli, que percorreu, vamos dizer assim, fez várias audiências públicas, percorreu o território nacional todo com a proposta que, na época, ele tinha para a reforma tributária, né? Então, essa proposta foi discutida na Câmara em duas comissões, a comissão normal e a comissão especial, e ambas aprovaram a proposta do Rauli, né? O que aconteceu é que essa comissão aí, ela era formada por 52 deputados federais, mas desses 52, infelizmente, apenas 13 realmente conseguiram a reeleição. Então, o próprio autor da proposta, que é o ex-deputado Luiz Carlos Rauli, não conseguiu se reeleger. Então, agora, em 2019, teve que se começar tudo novamente. O Senado, através de seu presidente, Davi Alcolumbre, acabou acatando essa proposta de reforma tributária e tornando ela como uma colocação no Senado, ou seja, de cima para baixo, né? Que normalmente as propostas acontecem na Câmara dos Deputados, Câmara Federal. Dessa vez, nós temos duas propostas, uma que está no Senado, que é essa, do Luiz Carlos Rauli, né, ex-deputado, e a outra está, que eu vou falar depois, ela está na Câmara Federal. Então, a proposta do Rauli, tá, no meu entendimento, no entendimento de vários tributaristas, ela é considerada a proposta de reforma tributária que nós temos mais completa, principalmente em termos de simplificação do sistema tributário, né? Diminuição de tributos. Por quê? Porque ele se propõe a extinguir, né, vários tributos, em torno de 9 tributos, mas com a criação de novos dois tributos, né? Então, o que nós teríamos aí? Saem 9, entram 2, ficariam 7 eliminados, né? Então, isso já é uma boa, vamos dizer assim, uma boa proposta com relação a essa questão da diminuição da burocracia e o número de tributos, né? Nessa proposta, nós temos aí uma alíquota que vai ser definida por lei complementar. Nós temos, dentro da proposta, algumas possibilidades de benefícios fiscais, que seriam o quê? Para itens essenciais à população, como alimentação, transporte e educação. Nós temos aí dentro da proposta do Rauli, né, de acordo com o nosso tempo aqui que a gente tem à disposição, a gente vai fazer bem resumido, né, para caber tudo, tem essa transição aí prevista para 5 anos. Então, o que vai acontecer nesses 5 anos a partir da aprovação da proposta da reforma tributária da PEC 110 de 2019 que nós estamos falando? Vai acontecer que esses tributos aí que serão extintos, eles vão diminuindo suas alíquotas gradativamente nos 5 anos e esses tributos que vão ser criados, eles vão ter as suas alíquotas aumentadas até que nos próximos 5 anos, quando acabar esse período, nós tenhamos efetivamente só esses 2 tributos e a eliminação desses outros 9, né? Então, quais seriam esses tributos a serem criados? O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é um IVA, né? Estudado lá fora, como é que funciona tal. O IVA é o Imposto sobre Valor Agregado.
Como é que ele funciona? Ele funciona como funciona hoje o ICMS, o IPI, só que de uma forma mais plena, porque ICMS e IPI ainda vedam alguns tipos de créditos, né, na legislação. E no IVA não existe vedação a nenhum tipo de crédito, você só vai pagar o imposto mesmo sobre a riqueza agregada. Então teremos o IVA, que vai chamar IBS, essa alíquota do IVA ela vai ser definida por lei complementar, mas a ideia é ter uma alíquota única, né, no caso dessa proposta. E nós temos também daí a criação do IS, que é o que? O imposto seletivo. Esse imposto seletivo ele deve vir no lugar do IPI e ele vai abranger combustíveis, cigarros, bebidas alcoólicas e veículos, na proposta do Hawley. Então as duas propostas são um pouco parecidas com relação a essa criação desses novos dois tributos. Então o que nós entendemos que é uma proposta simplificadora melhor, inclusive que a outra, por causa da quantidade de tributos que vão deixar de existir, né? E tem ainda outras coisas que não estão previstas na outra proposta, que é o que? A fusão da CSLL, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, com o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, né? E ele passa também o ITCMD, que é um tributo estadual hoje, e também o IPVA, tributo estadual, ele passa a arrecadação desses tributos para os municípios. Eles vão passar para a competência federal, mas a arrecadação iria para os municípios. Então, em resumo, essa proposta aqui do Hawley é mais ou menos isso, né? Aí nós temos na Câmara, tramitando lá, a PEC 45 de 2019. Essa é de autoria do economista Bernardo Api. Foi feito um estudo lá no Centro de Cidadania Fiscal, na qual ele coordena, e ele acabou levando lá e hoje está tramitando na Câmara Federal. Então hoje nós temos, entre aspas, uma briga ou uma guerra assim de proposituras, né? Uma na Câmara, o outro no Senado e tal, mas ambas são reformas tributárias. Então essa que foi colocada pelo presidente da Câmara, do Bernardo Api, ela extingue, ao invés de 9, como é na proposta do Hawley, 5 tributos, né? O IBS vai ter 3 alíquotas diferentes. O IBS e IS, eles têm praticamente, inclusive até o nome que eles escolheram para os tributos novos é igual. Então as propostas são parecidas, né? Acontece que aqui ele extingue menos tributos, né? E deixa uma autonomia maior para estados, municípios e União para definir as alíquotas do IVA. Que o IVA vai ter uma alíquota estadual, uma federal e uma municipal. Essas 3 alíquotas seriam somadas para definir o valor final da alíquota. E eu acho que isso operacionalmente pode acabar sendo um pouco complicado, né? Porque o Brasil hoje ele tem quase 6.000 municípios. Agora, você imagina cada município tendo uma alíquota diferenciada e quando você for mandar a mercadoria e tirar a nota fiscal, você vai ter que saber qual é a alíquota do destino, ou seja, desse município para onde está indo a mercadoria. Isso aí pode ser um pouco complicado. Você vai ter uma alíquota estadual, uma federal e ainda essa dos municípios, né? Bom, no caso da proposta anterior, como eu já falei, existe a possibilidade de alguns benefícios fiscais para algumas atividades essenciais à população. Já no caso aqui dessa proposta, a PEC 45, não existe nenhum tipo de benefício fiscal a ser mantido, a não ser, obviamente, a Zona Franca de Manaus, que é uma concessão federal, já há algum tempo e, inclusive, foi renovada recentemente. Então, não se mexe com a Zona Franca de Manaus. Aí nós temos aí uma coisa importante nessa PEC 45, que é a propositura do que nós chamamos aí no jargão, até em forma de brincadeira, tá? De vale-tributo. O que seria esse vale-tributo? Seria a possibilidade daquelas pessoas mais pobres que gastam bastante no consumo, e sabemos que a tributação no consumo ela é regressiva,
porque ela penaliza os mais pobres, todo mundo paga igual, como consumidor final. Então, existe um mecanismo que eles vão desenvolver nessa PEC aqui para devolver esse imposto que é pago a maior pelo contribuinte de baixa renda. Ou seja, teria que provar que realmente ele não tem condições financeiras ou condições econômicas pior que a maioria da população. Isso é fácil através hoje do Bolsa Família, que tem aquelas carteirinhas todas, né, distribuídas ao pessoal que faz parte desse programa. Então, acredito que teria que fazer essa comprovação para poder receber esse dinheiro de volta, aquilo que é pago mais com o consumidor final. Vale tributo. E aí, a transição, como eu falei, do Raul era de 5 anos, né? Aqui a transição será um pouco mais lenta, ou seja, o dobro, 10 anos a transição na proposta dessa PEC 45. E o IS, que é o imposto seletivo, ainda eles vão definir ainda quais os produtos, eles querem simplificar, tirar a maioria dos produtos, mas eles ainda querem definir, através de uma lei complementar, quais são os produtos que efetivamente vão ficar ainda tributados pelo imposto seletivo, né? Então, como numa proposta já está definido, eu já falei anteriormente, e nessa aqui ainda está a definir. E por final, aí, nós temos ainda não formalizada efetivamente a proposta do Executivo, né? O secretário da Receita Federal deu uma entrevista dizendo que a proposta do Executivo vai ser tetrafásica, ou seja, será em 4 fases a colocação dela, mas já está atrasado, porque eles queriam a cada trimestre colocar um assunto novo em relação à reforma, e a primeira seria até o dia 30 de novembro do ano passado, isso já foi. Daí tem o primeiro trimestre, que logo, final de março já acaba, e também até agora não foi apresentado nada, então já está com um devido atraso. Tá? Mas o que ele disse nessa entrevista é que o governo, tá, que eu pude ver, é aquela famosa frase, né? Se tem pouca farinha, o meu pirão primeiro. Tá? O que significa isso? É que o governo federal, com essas propostas aqui, ele não está se preocupando com nenhum tipo de tributo que não seja da esfera federal. Então, tipo assim, nós vamos mexer no nosso para garantir a nossa arrecadação. Tá? E os estados e municípios que façam o mesmo. Então, partindo desse princípio, o que eles fizeram? Transformaram essa proposta em fases para garantir a arrecadação federal. Eles querem o quê? A criação de um IVA que seja só para o federal, como existe lá no país Canadá. Lá no Canadá você tem esse IVA, eles chamam IVA dual, que é um IVA para o federal e um IVA que é para estados e municípios. Pelo que eu entendi, é isso que o governo federal quer. Então, a primeira fase, nós vamos ter aqui a unificação de PIS e COFINS, para diminuir, inclusive, essa questão aí da solicitação de créditos, né, que tem muita coisa aí que está na justiça, por causa daquela questão dos insumos, né? E o governo está dizendo que vai simplificar e ele vai ficar com a arrecadação desse novo IVA aí, que seria a junção de PIS e COFINS. Só que, pelo que nós vimos aí, vai ser definida uma alíquota para isso, né? E a alíquota que eles estão falando aí é acima de 11%. Então já fica acima, inclusive, dos 9,25% do sistema não cumulativo. Então o governo sempre quer, agora eu não vou eu vou permitir os créditos, então eu vou aumentar a alíquota, né? Isso realmente nunca deu certo, desde PIS e COFINS não cumulativo houve aumento de carga tributária, principalmente para as empresas de prestação de serviço. Isso tem acontecido e, pelo jeito, eles ainda não aprenderam, né? Aí você teria daí o ICI-IPI aí, a unificação de PIS e COFINS, e com essa alíquota nova aí, e também daí numa segunda fase nós teríamos daí uma mexida no IPI. Então todo mundo está propondo mexer no IPI. As duas propostas anteriores vão alterar, inclusive, o nome do tributo para imposto seletivo. Não deixa de ser o velho IPI. Aqui vai continuar o IPI exclusivo para cigarros, bebidas e veículos.
Isso é numa segunda etapa da proposta do governo federal. A terceira vai ser mexer em imposto de renda pessoa física e imposto de renda pessoa jurídica. Ou seja, acabar com vários abatimentos da pessoa física, diminuir um pouco a questão das alíquotas, a progressividade, e aí, dizem eles também, fazer uma correção da tabela de imposto de renda, tá? Mas o interessante é que não haja realmente aumento de carga tributária. E a imposto de renda pessoa jurídica, eles querem diminuir a alíquota do imposto, né? Que hoje é 15% mais adicional, de 10% sobre o que ultrapassar 20 mil de lucro mensal. Eles querem diminuir isso bastante, mas aí eles vão ter que precisar receita para poder cobrir isso. E qual que é a ideia deles? É tributar, voltar a tributar lucros e dividendos, né? Que é uma coisa que a gente já acha que está do mundo jurídico hoje está bastante errado em relação a isso, né? Tributar aquilo que já foi praticamente tributado e é o que sobra, né? Que é o lucro, ainda sofrer mais tributação. Então isso é uma questão que vai ser ainda discutido, né? Aí nós vamos ter na última etapa, na quarta etapa, a desoneração total da folha de salários. Eles disseram que não vai ter mais tributação nenhuma em cima de salários no Brasil, só que tem que achar uma criação de um outro tributo ou aumento da alíquota para que haja a possibilidade de ter a arrecadação que proporcione a possibilidade de desonerar totalmente a folha de salários. É isso que foi falado, né? As propostas serão trimestrais, né? E existe dentro dessa proposta do governo um mecanismo de calibrar a carga tributária. Isso daqui que é impressionante, né? A carga tributária do Brasil hoje está em torno de 35% do PIB e o governo federal quer que mantenha essa carga e não aumente e nem diminua. Então, como é que funciona? É um patamar. Se nós tivermos aí alterações na tributação em que haja um aumento de carga tributária que passe, inclusive, dos 35, eles vão diminuir de forma que chegue aos 35. E se tiver uma diminuição de carga que abaixo desses 35, o governo vai querer chegar nesses 35, né? Nós achamos aí que esse mecanismo até que é bacana, ele poderia até funcionar bem na prática, né? Desde que não tivesse uma alíquota tão alta assim, né? Porque 35% do PIB, gente, coloca o Brasil entre os 15 países de maior carga tributária no mundo em relação a essa questão de carga tributária do PIB, né? Então nós temos um patamar muito alto, né? E vocês sabem que infelizmente também, só para um comentário, o retorno desse dinheiro realmente é muito ruim, é muito deficitário, né? Nós não temos, como gostaríamos, serviços de qualidade. E então nós temos essas duas propostas já formalizadas na reforma tributária e essa do governo federal que é fatiada, né, como eles dizem, e aí vai ser colocada aí, provavelmente esse ano aí eu não sei por causa da questão eleitoral, né, que o pessoal aí acho que não vai realmente mexer com reforma, mas a princípio eles vão colocar a cada trimestre, mas até agora ficou só na entrevista ainda do secretário da Fazenda, tá? Nós entendemos que essas propostas realmente deveriam ser um pouco mais abrangentes, no sentido de mudar um pouco essa tributação excessiva que nós temos no consumo, que é regressiva e penaliza os mais pobres, para renda, lucro e patrimônio, né? Como funciona em outros países. Aqui no Brasil não. Quase 70% da nossa arrecadação tributária provém da tributação no consumo, que é regressiva e penaliza aqueles que são mais pobres. Com reforma poderia se equalizar ou diminuir um pouco essa diferença aí, mas pelo jeito nós não vamos ter efetivamente uma reforma. Nós vamos ter aí a construção de um puxadinho que está voltado realmente à simplificação tributária e não uma mudança drástica que melhorasse a situação do país nessa área, tanto para a população interna como também para o exterior, e que pudesse ter um pouco mais de credibilidade no país e melhorar a nossa situação e daí também colaborando para o nosso desenvolvimento econômico, né? Então é essa a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Também fico à disposição, aqui é só pedir aqui para o CRC,
a gente pode aí tirar dúvidas aí que vocês acabam tendo aí, tá? Muito obrigado pela atenção de todos, tá? E até uma próxima.